Assim também vos considerai-vos como morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer-te em sua concupiscência. Nem tampouco apresentei-vos o vosso membro ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Versículo 14, irmão. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Só mais uma vez o 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Só até aí, pode sentar, glorificando o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, a palavra do Senhor, Romanos capítulo 6, versículo em diante, a Bíblia vai falar sobre salvação e sobre o amor de Deus sobre a nossa vida. Quando nós aceitamos Jesus Cristo de Nazaré, quando nós se batizamos nas águas, a Bíblia diz que nós morremos para o mundo e vivemos para Deus. E aqui no versículo que nós lemos, louvado seja glorificado o nome do Senhor, aqui no versículo 10, quando ele fala: porquanto ter morrido de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vos considereis morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se nós estamos hoje aqui na casa do Senhor, se Deus nos escolheu, então nós devemos cada dia morrer para esse mundo e viver para Cristo Jesus Cristo de Nazaré. Esse mundo não pertence mais a nós que aceitamos Jesus Cristo de Nazaré. Agora nova criatura nós somos em Cristo Jesus. Ou seja, se nós somos nova criatura em Cristo Jesus, então nós vivemos agora um novo tempo através de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero te dizer algo da parte de Deus. Se nós estamos aqui na casa de Deus Todo-Poderoso, é porque a graça de Deus, ela tem nos alcançado. Enquanto nós estava nesse mundo, enquanto nós estava perdido nesse mundo de treva, quando nós estava perdido no pecado, quando nós estava perdido na droga, na cachaça, no vício, Jesus Cristo de Nazaré nos alcançou para quê? Para viver uma nova vida em Cristo Jesus de Nazaré. Se nós estamos aqui na casa de Deus, é porque a graça nos alcançou. Se nós estamos hoje aqui na presença de Deus, é porque Jesus Cristo de Nazaré nos alcançou quando nós estava na beira da morte, quando nós estava na beira da depressão. Oh glória! Então o apóstolo Paulo, ele fala para a igreja que estava em Romanos, falando: assim também vos considerei morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Irmão, se nós quiser viver coisas grandes, se nós quiser viver projeto de Deus,
Se nós quisermos viver sonho de Deus, nós temos que ser considerado morto para o mundo. Se nós quisermos viver o projeto de Deus aqui nessa terra, nós temos que morrer para as coisas deste mundo e viver para as coisas do céu, porque só vive as coisas do céu quem morre para as coisas dessa terra, porque só vive os projetos de Deus aquele que morre para os projetos dessa terra, porque só vai viver o melhor de Deus quando nós morrer para as coisas desse mundo. Eu já quero te dizer que cada dia nós devemos morrer para a nossa vontade, cada dia nós devemos morrer para o nosso querer, cada dia nós devemos morrer para o nosso erro, cada dia nós devemos morrer para nossas vontades, para o desejo da carne, e devemos viver para Cristo Jesus, e nós devemos viver para o céu de glória. Nós devemos morrer para as coisas dessa terra e viver para as coisas do céu. E morrer para as coisas dessa terra vai doer, e morrer para as coisas dessa terra vai ter sacrifício, mas vai valer a pena trocar as coisas dessa terra pelas coisas do céu. Mas vai valer a pena trocar as coisas dessa terra para viver os projetos de Deus no céu. Então, se Jesus ele nos resgatou, se nós aceitamos Jesus, é tempo de nós abrir as coisas velhas e tomar posse das coisas novas em Cristo Jesus, porque Jesus tem coisa nova para mim, Jesus Cristo tem coisa nova para você, Jesus Cristo tem projeto para você, Jesus Cristo tem sonho para você. Mas os projetos de Deus, mas o sonho de Deus, mas as coisas do céu, ela só vai se cumprir na nossa vida quando nós abrimos mão das coisas dessa terra. Por isso que o apóstolo Paulo fala: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então todo dia quem tem que viver em nós não é a nossa carne, não é o nosso eu, não é o nosso querer, não é os nossos pensamentos, não. Quem tem que viver em nós todos os dias, sabe quem é? É Cristo Jesus. Quem tem que viver em nós todos os dias é Jesus Cristo de Nazaré, é Jesus Todo-Poderoso que tem que viver na nossa vida, irmão. Então a Bíblia diz: não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal, para que obedeceste em sua concupiscência. Querido, quem deve reinar na nossa vida não é a carne. Sabe por quê? Porque se a carne reinar na nossa vida, ela é contra as coisas de Deus. O que deve reinar em nós não é o nosso querer, não é a nossa vontade. O que deve reinar em nós, aleluia, não é os nossos pensamentos, não é os nossos desejos, mas quem deve reinar na nossa vida, sabe quem é? É o Espírito Santo de Deus. Porque quando o Espírito Santo de Deus ele reina na nossa vida, nós vemos o céu aberto sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos projetos. Quando o Espírito Santo de Deus está no controle da nossa vida, nós conseguimos avançar, nós conseguimos batalhar, nós conseguimos vencer. Então nesta noite eu quero te dizer algo da parte de Deus. Nesta noite quem vai te dominar não é a tua carne, não é o querer, não é o pecado, mas nesta noite quem vai dominar nós para todo sempre se chama o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade. É o Espírito Santo que tem que reinar na vida do crente, é o Espírito Santo de Deus que tem que reinar na nossa vida. Por quê? Porque quando o Espírito Santo de Deus ele domina a nossa vida, aquele que nós não amava, nós começamos a amar.
Quando o Espírito Santo de Deus, ele toma a direção da nossa vida, aquela situação que nós ficava preocupado, abalado, o Espírito Santo de Deus, ele começa a nos direcionar para resolver aquele problema, para resolver aquela luta, para resolver aquela dificuldade. Porque quando o Espírito Santo de Deus, ele nos domina, nós conseguimos até calma em meio à tempestade. Você sabe por quê que tem muita gente atribulado no meio da tempestade? Você sabe por quê que tem muita gente, aleluia, de cabeça baixa no meio da tempestade? Porque quem está dominando ele é os problemas, porque quem está dominando ele é a luta. Mas quando o Espírito Santo domina aquela pessoa que está no meio da tempestade, o coração dele se acalma, a mente dele se acalma, ele tem um sono abençoado. Por quê? Porque ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Deus nunca perdeu o controle de nada. Eu quero dizer algo para a igreja, que quem tem que dominar sobre a nossa vida é o poder de Deus, é o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo ser seu guia, deixa o Espírito Santo te guiar todos os dias. Acalma o teu coração, entrega a tua vida de corpo, de alma e espírito para a presença de Deus, para ele te guiar. E essa situação que quer te matar, e esse problema que quer te abalar, e esse problema que quer deixar tu de cabeça baixa, ele cai por terra, porque quem vai te direcionar é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Você sabe por quê? Tem muita gente dentro da casa de Deus e está vivendo uma vida atribulada, e está vivendo uma vida de opressão maligna. Tem muita gente dentro da casa de Deus e está vivendo um tempo tão difícil, um tempo de dificuldade, que ele abaixa a cabeça. Sabe por quê, irmão? Porque ainda precisa ser dominado pelo Espírito Santo de Deus, irmão. Porque a Bíblia fala, quem nos ajuda é o Espírito da verdade. Então, se o Espírito Santo não estiver dominando a nossa vida, nós não vamos aguentar as lutas, tempestade que vai chegar na nossa porta. Porque enquanto nós estiver nessa terra, vai ter luta. Enquanto nós estiver nessa terra, vai ter peleja. Enquanto nós estiver nessa terra, vai ter dificuldade. Enquanto nós estiver nessa terra, vai ter momento difícil sobre a nossa vida. Mas quem é dominado pelo Espírito Santo de Deus, ele passa por cima, porque quem te guia é a presença de Deus. Então nessa noite, irmão, eu quero que você saia daqui dominado pelo Espírito Santo de Deus. Você sabe por que nós temos que ser dominados pelo Espírito Santo de Deus? Porque Jesus falou, eu vou, mas de lá eu vou mandar um que vai te ajudar todos os dias da tua vida. Quem é? É o Espírito Santo de Deus. Então nós temos que deixar o Espírito Santo de Deus nos moldar, irmão. Nós temos que deixar o Espírito Santo nos guiar, porque é Ele que vai te ajudar quando chegar a luta, é Ele que vai te ajudar no vale, é Ele que vai te ajudar na tempestade, é Ele que vai te ajudar no tempo difícil, é Ele que vai te dar força quando tu estiver desacreditado, é Ele que vai te animar quando tu estiver de cabeça baixa. Então, se nós não deixar o Espírito Santo nos dominar, como é que nós vamos vencer? Se Ele é o principal na nossa vida, se é Ele que vai na frente, se é Ele que batalha por nós, se é Ele que peleja por nós. Então nesta noite o apóstolo Paulo, ele estava falando para os irmãos que se encontravam em Roma: não seja dominado pelo pecado, mas seja dominado pelo Espírito Santo de Deus. Nem tampouco apresenteis o vosso membro ao pecado
por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos. Ele estava falando: antigamente vocês estavam mortos, agora Deus ressuscitou vocês, agora vocês se apresentam como vivo na presença de Deus. Você sabia que um dia eu e você estava morto? Um dia eu e você estava morto, mas só que Jesus, ele foi até onde nós e nos resgatou e nos deu vida. Para quê? Para nós adorar Ele, para nós se apresentar diante dEle, para nós se glorificar o nome dEle, para nós dar honra, para nós dar glória, para nós dar o louvor todo sempre para Ele. Então que nessa noite nós venhamos se apresentar diante de Deus como uma pessoa viva, uma pessoa viva. E como é que uma pessoa viva? Adorando, glorificando, louvando, entregando os caminhos a Ele, entregando as lutas a Ele, entregando as dificuldades a Ele, entregando as pelejas a Ele. Então nesta noite eu te convido a se apresentar diante de Deus. Nessa noite eu te convido a botar teu coração, a botar tua mente, a botar tua alma diante do Deus Todo-Poderoso, porque nesta noite Deus quer derramar um refrigério na tua alma. Nesta noite Deus quer derramar um refrigério no teu espírito. Nesta noite Deus quer derramar um refrigério na tua mente. Talvez nesta noite você chegou aqui com a mente bombardeada, com a mente desacreditada dos sonhos, dos projetos de Deus, desacreditado da tua casa, desacreditado, aleluia, da libertação dos teus filhos, desacreditado da libertação do teu esposo, da tua família. Mas se tu se colocar diante de Deus, Ele vai estar com providência. Mas se tu adorar o Deus Todo-Poderoso, mas se tu deixar o Espírito Santo te dominar, Ele vai ser contigo, meu irmão. Ele fala assim, ó: certamente, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Ele fala assim: vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando? Antigamente, quando nós não conhecíamos Jesus, nós era dominado pelo pecado, nós era dominado pela cachaça, nós era dominado pela prostituição, nós era dominado pelas coisas dessa terra. Quando nós não conhecíamos Jesus Cristo de Nazaré, nós era escravo desse mundo, nós estava debaixo da lei do pecado, nós estava massacrado pelo o pecado, nós estava longe de Deus, porque Isaías capítulo 59 ele diz: eis que a minha mão está estendida para te ajudar, mas o que faz a separação de mim e de vocês são os pecados. Antigamente nós estávamos separados de Deus, antigamente nós era inimigo de Deus, antigamente nós era escravo da cachaça, escravo da prostituição, da droga, nós era escravo da depressão. Antigamente nós era escravo da angústia, nós era escravo desse mundo, que esse mundo só sabe massacrar, esse mundo só sabe pisar, esse mundo só sabe espedotear a pessoa. Mas um dia nós fomos libertos pela graça de Deus. Hoje nós estamos debaixo da graça de Deus. Hoje nós temos liberdade para adorar. Hoje nós temos liberdade para ser alegre.
Hoje nós temos liberdade para glorificar o nome do Senhor. Hoje nós não temos mais motivo de andar de cabeça baixa, não. Hoje nós não temos mais motivo de se entristecer, não. Hoje nós não temos mais motivo, aleluia, de andar desacreditado por esse mundo, não. Sabe por quê? Porque hoje nós estamos debaixo da graça de Jesus Cristo de Nazaré. Hoje nós não temos motivo, aleluia, de andar pelos cantos chorando, desacreditando, não. Sabe por quê? Porque a lei foi quebrada sobre a nossa vida e a graça de Deus nos alcançou, meu irmão. Se nós souber o valor da graça que está sobre a nossa vida, nós não tem motivo de andar murmurando, nós não tem motivo, aleluia, de ficar chorumigando em meio à luta, em meio à dificuldade. Sabe por quê? Porque hoje nós fomos escolhidos, a graça de Deus nos alcançou. Se nós parar para pensar o valor da graça de Deus sobre a nossa vida, se nós parar para pensar, aleluia, o que Jesus fez por nós, se nós parar para pensar, aleluia, de onde foi que Jesus nos resgatou, você já parou para pensar de onde Jesus te tirou? Você já parou para pensar quantas vezes Jesus te ajudou no momento difícil, no momento de dificuldade? Você já parou para pensar quantas vezes Jesus te deu ânimo para tu lutar novamente, para tu voltar a caminhar novamente? Você já parou para pensar que quando ninguém dava crédito, quando as pessoas viravam as costas para nós, a graça de Deus nos resgatou do lamaçal do pecado? É só Jesus para fazer isso com nós, irmão. É só Jesus para fazer isso com nós. É só Jesus resgatar uma pessoa que estava no pecado, uma pessoa que estava desprezada, uma pessoa que todo mundo olhava, não dava nada. Aí Jesus foi lá e resgatou nós. É tempo difícil, é. Tem dia que a porta fica estreita, tem dia que os problemas chegam, tem dia que a luta chega, e a primeira coisa que nós queremos fazer, sabe o que é? É largar a mão da graça de Deus. Mas nós temos que aguentar, irmão, porque a graça de Deus, ela nos resgatou quando ninguém dava nada. A graça de Deus acreditou em nós quando todo mundo virava as costas, quando todo mundo olhava e dizia: esse daí não vai valer nada, esse daí não vai pra frente, esse daí vai morrer no quarto da depressão, esse daí vai morrer tomando remédio. Aí Jesus olhou para nós: não vai, porque eu tenho um projeto, porque esse daí eu vou levantar na terra, porque esse daí, aleluia, vai ser meu, vou usar para pregar a palavra, para resgatar aquele que está na droga, aquele que está na lama. Então foi a graça de Deus que nos sustentou. Se a graça de Deus te resgatou, ela vai resgatar o teu. Se a graça de Deus te resgatou, ela vai resgatar aquele que está no lamaçal do pecado, aquele que está afundado na droga, aquele que está afundado, aleluia, na cachaça, aquele que está afundado na depressão. Mas a graça de Deus, ela vai alcançar através da tua vida. Ele fala: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas está debaixo da graça. Hoje nós estamos debaixo da graça de Deus. Então quero que você saia daqui com o pensamento que a carne, que o pecado, os problemas, as lutas dessa vida não tem mais domínio sobre
você. A única pessoa que tem domínio sobre você se chama o Espírito Santo de Deus. A única pessoa que tem domínio sobre a tua mente, sobre o teu coração, sobre a tua casa, sobre a tua família, não é problema, não é luta, não é pecado, não é carne, é o Espírito Santo de Deus. Então é Espírito Santo, irmão. Então eu quero que você saia daqui, e saia daqui dominado pelo Espírito Santo de Deus. Que você venha se permitir o Espírito Santo de Deus te dominar. Tu quer ver o céu aberto, quer ver os projetos de Deus, quer ver o sangue de Deus se conquistar na tua vida e na minha vida, é se deixar ser levado e dominado pelo Espírito Santo de Deus. Experimenta ser dominado e deixado e levado pelo Espírito Santo de Deus. Só que o Espírito Santo de Deus, ele vai levar nós no lugar que nós não gostamos de estar, mas nós temos que ser dominados pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai mandar nós abraçar pessoas que nós não gostamos, mas nós temos que ser dominados pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai mandar nós pregar a palavra para pessoa que nós não gostamos, mas nós temos que deixar dominado pelo Espírito Santo de Deus. Tem muita gente que só quer a bênção do abençoador, mas não quer o abençoador. Sabe por quê? Porque quem leva o abençoador vai ter que se comportar do jeito que o abençoador ele quer. Amém? Então eu queria que a igreja ficasse de pé. Vamos orar.